Neste exemplo, nós vamos calcular qual é a força que 7 cargas nos vértices de um cubo aplicam na carga que foi nomeada aqui de carga 8. Então, no problema original não tem estes números, eu os coloquei para facilitar a comunicação. Carga 1, 2, 3, então a gente quer saber qual é a força resultante nesta carga 8. Então nós temos um cubo, aqui estão os eixos x, y, z. Então como é que a gente faz? A ideia é que são todas cargas iguais, todas elas têm um valor Q, minúsculo. Então eu vou olhar separadamente. Carga 1 vai aplicar uma força de repulsão na carga 8 ao longo desta linha pontilhada, ao longo de uma aresta, a gente chama de aresta, esse pedacinho de reta aqui ligando os vértices. Então ao longo desta aresta, desta linha pontilhada, repulsão apontaria para cá. Ó. Aí a gente nota que esta linha pontilhada ela é paralela ao y, então a força que a carga 1 exerce está somente ao longo do eixo y, daí a gente escreve força 1, só tem componente em y, força 1 em y, e como é que eu calculo? Eu vou lá na lei de Coulomb e vejo a constante K, carga 1, carga 2, são cargas iguais, vai dar carga ao quadrado. Qual é a distância entre elas? Então eu olho aqui, o lado deste cubo, a aresta é L, então L ao quadrado. Muito bem, calculamos a primeira força. Vamos olhar agora qual é a força que a carga 3 aplica. Ó. Com mais cargas iguais, teria uma repulsão ao longo desta linha aqui. Ó. Então, estaria apontando essa força paralela ao eixo x. Então, a força 3 só tem componente em x. Daí a gente escreve lá, força 3 só tem componente em x. E eu nem preciso calcular esta força, por quê? Por simetria, vai ser igual àquela força F1y. Como é que a gente vê isso? São cargas iguais, distâncias iguais. A distância da 3 até a 8 é L. O valor das cargas é o mesmo da força que a gente calculou antes, F1. Então, distâncias iguais, cargas iguais, ângulos iguais é a mesma força. Vou olhar agora para a carga 5. Ó. Então, aqui, ó, repulsão ao longo dessa linha pontilhada, ao longo da linha aqui no centro das cargas. Então, estaria apontando para o alto aqui. Ou seja, a força 5 só está ao longo do eixo Z. Ali, a força 5 somente ao longo do eixo Z. E por simetria, cargas iguais, distâncias iguais, tem o mesmo valor da força 1. Então, não preciso calcular. A simetria me permite ganhar tempo. Se eu quiser, eu calculo. Vou ver qual é, então, força da 5 na 8. Vejo aqui, carga vezes carga, carga ao quadrado, distância L. Vejo que vai dar o mesmo resultado. Muito bem, então, 3 cargas, eu não preciso decompor as forças. Vamos olhar agora para a carga 2. Então, a carga 2... vai aplicar uma força de repulsão na 8 ao longo desta diagonal aqui. Ó. Então, vamos tentar pontilhar. Ó. Então, ao longo desta diagonal. Que diagonal é esta? Se eu pensar que eu estou numa sala de aula cúbica, isso seria o teto da minha sala de aula, que é um quadrado. Então, vai ter lado L, L, L. Então, a força que a 2 aplica atua ao longo da diagonal deste quadrado. Então, eu vou desenhar separadamente. Estou olhando só essa face de cima do cubo ou o teto da minha sala de aula. Então, eu vejo, tem as cargas 1, 2, 3 e a 8. Daí eu vou desenhar lá. Ó. Carga 1, carga 2, 3 e 8. Então, eu vejo qual é o eixo que está ao longo da região aqui onde eu tenho as cargas 1 e 2. Daí eu vejo, ó, 1 e 2, essas cargas aqui, ó, elas são paralelas ao eixo x. Daí eu desenho lá, x. Como é que fica aqui agora entre a carga 2 e a 3? Ó? Então, está paralelo ao eixo y. Então, desenhei ó, yx. Ou seja, desenhei a face superior do cubo separadamente para analisar com mais facilidade. Ou, em outras palavras, aqui está o teto da minha sala. Então, é um quadrado. Aí, a força que a 2 exerce na 8 está ao longo da diagonal ali. Ó, F2 é o que eu desenhei aqui pontilhado. Repulsão estaria aqui ao longo da diagonal. Como é diagonal de um quadrado, quer dizer, está cortando bem ao meio aqui o quadrado. Então, o ângulo é 45, né? Quando eu tenho uma esquina aqui, um canto, o ângulo é 90. Cortei no meio da 45. Qual é essa distância D? Qual é o comprimento da diagonal? Daí a gente lembra que se eu fechar um triângulo aqui, ó, lado L, aqui embaixo é L, como é que eu acho aqui a hipotenusa? Pitágoras, D ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado. Somei, deu 2L ao quadrado.
Quero só D, vou tirar a raiz. Quando eu tirar a raiz de L² fica L, sobra a raiz de 2. Então, o comprimento da diagonal é L raiz de 2. Muito bem, eu quero achar a força, os componentes. Então, vou fazer como a gente sempre faz. Vou fechar um triângulo. Peguei aqui F2, então, ó, vou fechar um triângulo aqui, ó. Um componentezinho para baixo, um para a direita. Esse para baixo a gente vê que está ao longo do x positivo. Ó. X é positivo para baixo. O outro está para a direita, está ao longo do y positivo. Então, os componentes serão positivos. Fechei o triângulo, desenhei separado aqui. Ó. Hipotenusa é o F2. Quem está na vertical, está paralelo ao x, é o meu componente x. Ó, F2 em x. Quem estiver na horizontal, é o meu componente em y. F2 em y. O ângulo é 45, então uma coisa interessante é que, quando o ângulo é 45, o seno e o cosseno de 45 são iguais, e valem raiz de 2 sobre 2. Então, eu não preciso me preocupar, eu já sei que F2 em x vai ser igual a F2 em y. Só calculo uma delas, ó, cosseno de 45. Então, vai ser o que está próximo do ângulo, F2 em x, pela hipotenusa F2. Ó. Mandei o que está dividindo, multiplicando, achei que F2 em x é F2 cosseno de 45. Troquei o valor, que é raiz de 2 sobre 2. Então, achei o componente F2 em x. Não preciso calcular em y, porque são iguais. Então, olha que interessante. Se a força atua ao longo da diagonal de um quadrado, como o ângulo é 45, os componentes dessa força são iguais, em x e em y. Então, agora eu vou anotar esse resultado. Ó. F2 em x é igual a F2 em y, está ali, ó. Estou transportando F2 e aqui a raiz de 2 sobre 2, que seria o cosseno. O que faltou, então? Eu tenho que ir lá na lei de Coulomb para calcular F2. Então, raiz de 2 sobre 2 já está aqui, eu deixei ali, ó, entre parênteses. Como é que fica F2 lá da lei de Coulomb? Constante K, carga 1, carga 2 da carga ao quadrado. Qual é a distância entre as cargas agora? Eu olho na figura. Ó. A distância entre 2 e 8 é diagonal, L raiz de 2. Olhando aqui, ó, entre 2 e 8 está na diagonal, L raiz de 2. Elevei o quadrado, como é que fica? Ó? É um produto, vai ficar L ao quadrado, está aqui. Raiz de 2 ao quadrado, só minha raiz fica 2, já tem um 2, fica 4. 4L ao quadrado. E em cima sobra a raiz de 2K, que é ao quadrado. Então, calculamos o caso um pouquinho mais complicado, em que tem que decompor a força. No primeiro, não precisei decompor nada. Agora, como as forças atuam em diagonais de quadrado, eu preciso decompor. Muito bem, agora eu vou olhar as outras forças. Qual é a força que a 6 exerce na carga 8? Então, eu vou olhar na figura e vejo que vai estar também ao longo de uma diagonal. Daí eu olho aqui, ó, a carga 6, tá aqui, ó, vai aplicar uma força na 8 ao longo da diagonal, então eu estaria aqui. Ó. Eu desenhei lá separadamente, ó, carga 6... Aí eu coloquei aqui, ó, tem a 7, eu fiz, na verdade eu peguei aqui a carga 6, a carga 1, carga 8 e a 5, para fechar as cargas nesta face do cubo. Então eu desenhei lá, ó, 6, 1, como se eu estivesse olhando aqui de frente, daí tem a 8 e a 5. Então eu vejo que as cargas aqui, ó, entre 6 e 1, essa linha está paralela ao Z, eu desenhei o Z. Aqui eu vejo que entre 5 e 8 aqui, ó, também está paralelo ao Z, né? Então já havia desenhado. Agora do 6 para o 5, ó, vejo que essa linha está paralela ao Y. Então eu desenhei lá. Ó. A força está atuando ao longo de uma diagonal, ó, 6 repele a 8, está ali, ó, F6. A hora que eu fechar um triângulo, como o ângulo é 45, olha só, fica assim. Ó. Então, de novo, eu tenho um quadrado. A força atua ao longo da diagonal, já sei que os componentes são iguais, então eu não preciso repetir o cálculo anterior. Ou seja, a simetria me diz que a força F6 em Z e F6 em Y, elas são iguais e são iguais ao caso anterior. Vejam, dá um triângulo, o ângulo é 45, então a força F2 é igual à força F6 em módulo. Então, cargas iguais, distâncias iguais, ângulos iguais, eu nem preciso calcular. Simetria me permite dizer que são iguais. Então, eu anoto lá, o que eu tenho? A minha força, essa força F6 em Z e a F6 em Y, são iguais à força F2 em X. E eu posso agora analisar o último caso, que seria essa carga aqui, a carga 4. Como é que vai atuar? Então, com mais daria uma repulsão ao longo de outra diagonal aqui, de uma das faces do cubo. Agora, essa face aqui, ó.
Então eu estou olhando para ela aqui e vou desenhar separadamente. Eu tenho a carga 8, carga 3, carga 4 e carga 5. Desenhei lá, ó, 5, 8. Eu não preciso fazer isso, porque eu já sei pela simetria que vai dar o mesmo resultado. Então, os componentes da força 4 vão ser iguais aos componentes da força 2. Simetria me permite fazer só esse cálculo aqui, o primeiro. Só estou mostrando que se eu quisesse calcular tudo, como é que eu faria? Esses desenhos, prepararia o triângulo e faria o cálculo até o final. Então vamos ver, ó. Eu desenhei lá, ó, 5, 8, 3 e 4. Vamos ver, ó. Aqui, ó, entre a 5 e a 8 está ao longo do eixo, ó, essa linha pontilhada ao longo do eixo Z. Então eu desenho lá. E o que mais que eu vejo? Ó, entre a 5 e a 4 está paralelo ao X. Então eu represento lá na figurinha o X e o Z olhando para cada face aqui do cubo. Então, de novo, a força vai estar em diagonal, F4, desenho um triângulo, o ângulo é 45, eu vejo que F4 em Z é igual a F4 em X. E finalmente vai ser igual a F2 em X. Ou seja, a simetria me permite que eu resolva esse problema calculando apenas esse primeiro passo aqui, ó, F1, e esse segundo passo aqui, até o momento. Então, o que a gente tem até o momento? Já calculamos para 6 cargas, só falta a carga 7, que eu vou fazer daqui a pouco, que é tridimensional, o caso mais complicado. Então, vou usar o princípio da superposição para resumir tudo o que a gente tem até agora. Quais são as forças? Então, vejamos quais são as forças em X que nós obtivemos até o momento. Vou olhando lá em cima. A força F1, ela só está ao longo do Y, não tem X. Eu vou olhando aqui a força 3, ela está em X. Então, eu vou pegar o resultado F3 em X e vou colocar aqui na minha soma das forças em X. Quem é a F3 em X? Ela é igual a F1 em Y. Então, eu só copio, ó. K, Q ao quadrado, L ao quadrado. Eu trouxe e coloquei ali. Continuo olhando. A força 5 está só em Z. Aqui eu tenho força em X. A força 2 em X. Então, eu vou copiar, ó. Notem que esse raiz de 2 sobre 4 a gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. É uma maneira de trabalhar. Isso aqui é 1 entre parênteses. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Aqui embaixo, 4 raiz de 2. Corta 2 com 2 dá 1. 4 com 2 dá 2. Então, no lugar do raiz de 2 sobre 4, eu posso escrever 1 sobre 2 raiz de 2. Vou fazer isso. Então, vou copiar F2 em X. Ó, ficar K ao quadrado sobre L ao quadrado. Está aqui. E aí, no lugar lá do raiz de 2 sobre 4, eu boto 1 sobre raiz de 2. É este termo. Muito bem. Daí eu continuo olhando. F2 em Y eu não trago. Vou olhando aqui agora, ó. Tenho só força em Z, a 6 em Z e em Y, então não preciso fazer nada. Aqui na força 4 eu tenho Z em X, então eu vou copiar a força 4 em X. Mas eu vi que por simetria ela é igual a força 2 em X, então eu copio mais uma vez a força 2 em X, ou seja, repito o que eu já copiei aqui, ó, K aqui ao quadrado, 2 raiz de 2 ele é ao quadrado. Agora vejam que a gente pode colocar em evidência. Então, eu tenho K aqui ao quadrado sobre L ao quadrado, coloquei em evidência. O que é que sobra aqui no primeiro termo? 1, que sobra 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Vamos ver se dá certo? Vamos, ó. K aqui ao quadrado, L ao quadrado vezes 1, deu o primeiro termo. K aqui ao quadrado, L ao quadrado vezes 1 sobre 2 raiz de 2, deu esse segundo. E uma última coisa que a gente nota é que aqui, ó, 1 meio mais 1 meio de 1 sobre raiz de 2 vai dar 1 sobre raiz de 2. Então, eu posso agora escrever até o momento a soma total das forças que eu tenho em X, que a gente vai chamar de Fx. Está faltando ainda da carga 7, que daí eu vou calcular e depois vou somar se tiver componentes em X. É o que eu vou fazer agora. Ficou faltando então calcular o campo da sétima carga. Eu anotei aqui o que a gente obteve calculando o campo das 6 primeiras cargas. Então, somando as forças em X, chegamos neste resultado. Então vamos olhar agora especificamente para a carga 7. Agora eu tenho a carga 7, vai aplicar uma força de repulsão na carga 8. Então vamos imaginar que a gente está numa sala de aula cúbica. Então eu tenho a carga 7, está lá no chão da sala, num cantinho. Ela vai aplicar uma força na carga 8, que está lá no teto da sala e está num vértice oposto. Então essa força vai atuar ao longo da grande diagonal, da diagonal do cubo. Então, como é que a gente faz? É um problema tridimensional, mas decompor um vetor tridimensional
equivale a fazer duas decomposições bidimensionais, nós vamos ver. Né? Então eu preciso desenhar alguns triângulos. O primeiro que eu vou fazer está ali. Ó. Então eu vou partir lá da carga 7, ela está no chão da sala. Vou ao longo da grande diagonal, que eu chamei de D, vou até a carga 8. Então, imagine a situação tridimensional na sala cúbica. Então tá aqui, eu saí da 7, fui até a 8, então esta é a diagonal D maiúscula. O que acontece? Quando eu saio lá do chão da sala e vou até o alto, quem serão os catetos? Então, fui do chão da sala até o alto, aqui é L, né? Do lado do cubo. E aqui, o que acontece? Que distância é essa? Então, se eu olhar na figura, saio do 7, vou para o 8, a hora que eu projetar, então eu imagino que a grande diagonal poderia ser uma corda esticada, eu iluminei de cima para baixo, vai produzir uma sombra. Onde que essa sombra vai aparecer? Bem no chão da minha sala em diagonal. Então eu representei, está ali, ó, essa distância D, como a gente já sabe, é L raiz de 2. E aqui vai ter um certo ângulo que eu chamei de alfa. Como é que eu encontro essa grande diagonal? Pitágoras. Olhe para esse triângulo em azul, ó. L quadrado, D ao quadrado, vai dar 3L ao quadrado. Tirei a raiz, achei a grande diagonal, L raiz de 3. Muito bem, então eu precisei deste primeiro triângulo para achar o ângulo alfa. Eu não sei quem é. Alguns acharam que é 45, às vezes a gente pensa que é 45, mas não é, né? Então tem que ter cuidado. Vejam, né? Se a gente fechasse aqui tentasse fechar um quadrado, não ia dar certo, porque aqui a altura é L, lá a base é L raiz de 2, então não é um quadrado, é um retângulo. Então eu preciso achar esse alfa. Com este triângulo eu já consigo achar o cosseno de alfa, ó, adjacente, L raiz de 2 pela hipotenusa, L raiz de 3, então eu obtenho o cosseno de alfa. Seno de alfa é o oposto pela hipotenusa, obtenho também. Então o primeiro triângulo que eu fiz foi para achar o ângulo alfa que eu preciso. Eu deixei só seno e cosseno, se a gente usar a calculadora vai dar 35,26 o ângulo, mas não precisa, eu só vou usar seno e cosseno. Muito bem, daí eu já fiz um segundo triângulo, agora desenhando a força. Ó. Carga 7 repele a 8 ao longo dessa grande diagonal, tá aqui. Ó. Ao invés de chamar de F7, chamei só de F para não carregar muito, mas essa é a F7. Então, para não ficar escrevendo F7 em X, eu deixei só F. Aproveitei aqui e desenhei o triângulo em cima, por quê? Para a gente ver com mais facilidade que é o mesmo ângulo alfa aqui. Ó. Então a força F7 atua ao longo da linha que une o centro das cargas 7 e 8, ou seja, ao longo da diagonal. Então a diagonal faz um ângulo alfa com a horizontal, que também é alfa. Agora eu vejo quem são os componentes. Olha, este componente aqui da força estará ao longo do Z, né? Então, lembrem, né? Eu saí lá do chão da sala, carga 7, fui até o teto. Então, aqui a altura, este componente está ao longo da altura, FZ. E esta força, quando eu projetar lá no chão da minha sala, o que vai acontecer? Essa força vai passar bem na diagonal do quadrado, que é o chão da sala. É um cubo, então o chão da sala é um quadrado. Vai projetar bem na diagonal do quadrado. Vamos olhar aqui, ó. Fui da 7 para 8. Então essa projeção estaria bem aqui, ó, nessa diagonalzinha aqui, né? Então eu representei ali, ó, chamei de FXY. Por quê? Porque essa projeção ela não está nem em X nem em Y, está bem na diagonal entre X e Y. Chamei de força FXY. Agora a gente faz o que, ó? Pode também desenhar aí o chão da sala para ficar tudo mais claro. Então eu desenhei, ó. Chão da sala, peguei as cargas aqui, ó, 7, 4, 5 e 6, desenhei ali, ó. Então aqui daria o eixo Y, ali o eixo X, e aqui está a projeção, a F de XY. Então vejam, para achar a força tridimensional, primeiro eu uso um triângulo, tenho que usar um segundo triângulo, então eu decomponho uma vez, bidimensional, uma segunda vez. Então agora o que eu obtenho lá daquele triângulo vermelho? Ó? Calculo o cosseno e o seno, daí eu acho, ó, que o componente FZ é F seno, quem é o componente FXY? F cosseno. Eu já sei quem é o cosseno e o seno do passo anterior, só falta calcular essa F aqui. Ó. Eu vou lá na lei de Coulomb. Quem que é essa força F? A força dá 7 em 8, então a constante K, cargas iguais da carga ao quadrado. Qual é a distância agora entre a 7 e a 8? Agora eu estou
com essa distância D, a grande diagonal aí. Então, dá L raiz de 3 ao quadrado. Elevei o primeiro ao quadrado, L quadrado, elevei o segundo sobre a raiz. Então, esta é a força F7, é o módulo. Então, eu coloco aí, ó, quem é a força, o componente em Z, ó. Tá aqui, ó. A simetria me diz que os componentes em X e em Y serão iguais. Por que isso? Que simetria é essa? Se eu fechar o olho, fechei o olho, alguém vai lá e troca de lugar duas cargas, eu abro o olho, eu não vou perceber. Posso trocar qualquer carga lá de lugar, não noto. Dito de outra maneira, não tem nada de diferente no eixo X, nem no Y, nem no Z. Né? As distâncias são iguais, as cargas são iguais, então tem simetria. Eu espero que a força em X, em Y e em Z, que essas forças sejam iguais. Ah, professor, mas eu não estou muito convencido, eu queria calcular. Então vamos calcular a força em X para ver se, e em Y para ver se é igual a Fz mesmo, não precisaria. Mas então eu vou olhar, ó, como é que eu calculo essa força em X? Eu tenho que olhar agora aqui, ó. Voltei então para esse, aqui é o chão da minha sala, esse quadrado. Então passa em diagonal f de xy. Quero achar fx e fy, fecha um triângulo, ó. Hipotenusa fxy, o componente aqui que está na vertical fx, na horizontal fy. Aqui é 45 graus, diagonal de um quadrado. Então as forças, ó, em x e em y eu já sei que são iguais, né? Que o ângulo 45 vai tornar o seno e o cosseno iguais, então já sei que fx é igual a fy. Só preciso calcular uma delas. Então peguei o cosseno e obtive aqui, ó, fx é igual a fy, que é igual a fxy raiz de 2 sobre 2. Isso é o valor do cosseno. Eu só preciso agora achar f de xy. Então vejam, eu tinha calculado lá do triângulo vermelho que f de xy é f cosseno. Então eu trago esse resultado para cá, ó. No lugar de fxy eu vou botar f cosseno. Está aqui, ó. Fazendo explicitamente fx é fxy raiz de 2 sobre 2. Aqui eu trouxe no lugar do fxy f cosseno. Agora eu tenho que colocar o cosseno de alfa. Então raiz de 2 sobre 2 está aqui. Quem é o cosseno de alfa? Eu copio de lá, ó. Raiz de 2 sobre raiz de 3. Eu tenho lá o cosseno de alfa. E agora eu tenho que colocar f, que eu calculei lá embaixo, ó. Da lei de Coulomb, coloquei aí, ó. Então, raiz de 2 com raiz de 2 dá 2, cancela com 2, vai ficar embaixo 3 raiz de 3, L quadrado em cima, K que é o quadrado. Vejam que é a mesma, ó. Então, se eu for teimoso e quiser calcular, não, eu estou em dúvida, esse negócio de simetria aqui, ó, obtive o mesmo resultado. Conclusão da simetria, eu sei que para essa força 7, então o componente em x, em y e z, eles são iguais. O que significa? Eu tenho um componente em x, um em y e um em z. Então eu preciso voltar lá em cima. Eu tinha calculado só para 6 cargas, né? E vou botar agora o resultado para essa 7ª carga. Então tem um componente aqui em x. Qual é o valor? Olha ali, ó. K, que é o quadrado, 3 raiz de 3, L ao quadrado. Eu boto em evidência o K que é o quadrado, L ao quadrado. Já está lá, sobra 1 sobre 3 raiz de 3. Então eu vou colocar ali, ó, 1 sobre 3 raiz de 3. E aí eu cheguei, essa é a minha força total em x. Eu não preciso agora escrever em y e em z, porque o argumento é o mesmo. Por simetria, o que tem em x no cubo tem em y, tem em z, distâncias iguais, cargas iguais, ângulos iguais. Então a soma total das forças em y é igual a este valor. Em z também é este valor. Para fechar a questão, isso era o item A, né? No item B a gente gostaria de saber qual é então a força total. Aí para achar a força total eu pego a raiz dos componentes ao quadrado. Ó. No caso bidimensional eu tinha só o que? Fx ao quadrado, Fy ao quadrado tomava a raiz, Pitágoras. Né? Então são os catetos lá do triângulo e aqui daria a hipotenusa. No caso tridimensional eu só somo aqui o Fz. Então eu já tenho agora Fx, Fy, Fz, é só colocar aí e está resolvida a questão. Então, era isso. O uso da simetria facilitou a vida. Quem não quiser usar a simetria, que estiver na dúvida, calcula tudo. Então, era isso. Beleza.